jogo aí? Não tem na época pra baixar? Não é a loja, o problema é a multa. Esta tarde eu quero ministrar aqui uma palavra de Deus. O mundo está desapercebido, muito desapercebido na verdade de Deus, das coisas que vão acontecerem. E nós precisamos estar alertando esta gente, moradores da terra, a respeito de tudo que sobrevirá sobre a terra. Nesta tarde, quero trazer uma palavra com base no último livro da Bíblia Sagrada, o livro de Apocalipse, onde fala das revelações finais dos acontecimentos que irão acontecer e o fato de tudo que nós iremos passar, desfrutar. Aqueles que procuraram servir a Deus, na verdade vão desfrutar das bênçãos, das maravilhas do Senhor Jesus, né? Portanto, nesta tarde eu quero frisar aqui quem vai para o céu. Você poderia perguntar, mas pregador, quem sabe, como você pode saber ou explicar para mim quem vai para o céu? Meus queridos, a palavra de Deus, ela é o manual. Como você estuda qualquer um outro livro, faz uma faculdade, uma formação, a mesma coisa é a palavra de Deus. Quem estuda a palavra de Deus e guarda o que nela está escrito, não tem outro caminho, não tem como se desviar do céu. É a promessa de Deus. Tudo que Deus ele tem prometido e vem prometendo para todos nós estamos vendo os acontecimentos, os fatos que a terra está produzindo no dia a dia, na vida de um ser humano, em todas as coisas. Por exemplo, a natureza, tudo que Deus falou nessa questão, nós estamos vendo acontecendo. E ele falou que quando esses sinais começassem a aparecer, a sua vinda estava perto, estava próxima à redenção. E nesta tarde eu quero falar para vocês com base no livro de Apocalipse, que é o livro das revelações, onde o apóstolo João, estando exilado na ilha de Patmos, Deus falou com João e mostrou para ele as coisas que haveriam de acontecer nos finais dos tempos e quando a igreja de Deus ela fosse tomada da terra. Meus queridos, não é necessário que o ser humano ele seja um grande estudioso das Escrituras, não é necessário que ele se ache um grande teólogo para compreender as coisas de Deus. Uma coisa só é necessária, o necessário que ele receba a palavra de Deus. Como é isso, pregador? Procurar viver o que manda a poderosa palavra de Deus. Esta tarde eu quero ler com você aqui no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo de número 22, capítulo 22 de Apocalipse, onde nós vamos ver, Deus ele começa aqui no versículo 10 dizendo a João que ele não cele as palavras desta profecia. É o que nós vemos aqui no 10. E disse-me, versículo 10 do capítulo 22, não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Veja bem que Deus, ele tem nos enviado a anunciar, a pregar a palavra, assim como ele falou para João, que João não selasse, ou seja, não guardasse essa palavra tão somente para ele, mas que João, ele anunciasse, ele ensinasse, mostrasse ao povo as coisas que estavam para acontecer nesses dias. Qual é esses dias? Os dias de hoje, meus queridos, aonde os sinais
da vinda de Cristo Jesus está na terra. Um deles, a depravação moral e física. Esta depravação, ela já indica e mostra a vinda de Cristo Jesus. Que mais, pregador? O desprezo das pessoas pela palavra de Deus. A Bíblia diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. É o que nós estamos vendo no dia de hoje. O ser humano, ele corre de um lado para outro em busca de muitas coisas, mas quando se fala na palavra de Deus, então as pessoas geralmente reprovam, não sabendo que isso irá lhe custar muito caro lá na frente. O momento em que ele pôde ouvir a palavra de Deus, em que estava bem, caminhando de um lado para outro, nós observando, até parece que o jovem um dia não vai ficar velho, até parece que os jovens, ou os velhos, ou toda a raça humana, nunca irá partir desta terra. Meus queridos, a loucura da mente de um ser humano acontece quando, pregador? Quando ele não põe o seu coração, não coloca a sua memória para trabalhar no sentido da palavra de Deus, ou qual é a vontade de Deus. Já frisei ali no viaduto do chá onde eu estava pregando a loucura de um povo que não quiseram dar crédito à palavra de Deus. A loucura de um povo que desprezaram os filhos de Israel quando saíram da terra do Egito. Isto custou caro, pregador? Custou muito caro. A palavra de Deus diz que Deus os varreu toda aquela nação da face da terra. Por que aconteceu isto? Porque não apoiaram o povo de Deus. Apoiar o povo de Deus significa viver a palavra de Deus. Vou traduzir para que nós entendamos. Quando uma pessoa ela está contra a palavra de Deus, este ser humano ele está contra o próprio Deus. Isto é, estar contra Deus é estar contra a palavra dele, a ordem dele, o mandado dele. Quando Deus manda, devemos obedecer o seu mandado. Era isto que os profetas estavam na terra pregando incansavelmente. É isto que ele está dizendo aqui a João, Apocalipse capítulo 22, versículo 10. Tu, João, não selas as palavras desta profecia. Era justamente isto o que estou fazendo aqui nesta tarde, neste sol, levando a palavra. Ela não está selada, ela não está fechada, ela não está distante do teu coração, do teu entendimento. E ele diz no versículo 11, quem foi injusto, faça injustiça ainda. É o que nós vemos na terra. O ser humano, ele faz a injustiça e para ele é como que seja algo de prazer, é como que seja algo de alegria para ele. Pessoas tiram a vida por nada, para mostrar muitas vezes um poderio humano, que tem domínio, que tem autoridade, e não sabem que isto vai lhe custar muito caro lá na frente. O preço será alto. Por que o preço será alto? Porque ele não quer se arrepender para aceitar o único que perdoa pecados. No livro de Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 2 e o versículo de número 11, ali estava Jesus nascendo. E a palavra de Deus diz que ele veio para perdoar os pecados. Capítulo 2, versículo 11. Lucas, leia. O que Jesus veio fazer na terra?
perdoar pecados. Como é que Ele vai perdoar os meus pecados? Se eu me arrependo do que eu estou fazendo e não volto a praticar o que eu praticava, a minha vida ela vai ter uma trajetória de vida totalmente moldada na palavra de Deus. E Ele diz em Apocalipse: quem for injusto, continue fazendo injustiça. É isto que você quer, praticar injustiça? É isto que você quer, estar rebelado contra Deus, contra a sua palavra? É isto que você quer na terra? É viver da sua maneira, sem compromisso, vivendo em uma terra que você não criou ela, vivendo em um ambiente que o próprio Deus criou e preparou. E agora chega o ser humano a viver neste ambiente, neste planeta chamado Terra, e ainda mais desfrutando das coisas de Deus, e não querem reconhecer a Deus como seu Senhor. E imagina que todas essas coisas irão passar e que Ele vai estar bem, ela vai estar bem. Muitos já estão chorando nos dias de hoje, e você pode ver, pregador, alguns sim, outros não. Muitos que se rebelaram contra Deus já estão aí sofrendo, pagando o preço, e muitas vezes não sabem qual o motivo, porque Deus, aleluia, Ele desprezou, a sua palavra não quis, e as consequências vêm no dia a dia. E outros já partiram da terra e não quiseram fazer a sua aceitação à palavra de Deus, e agora sofrem as consequências do outro lado da vida. Nós chegamos já aonde está sofrendo aqueles que partiram desta terra e não quiseram aceitar o dono da vida, o dono da salvação. É isso que acontece, meus queridos. Nada acontece por acaso. Quem é injusto faz injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Nós vemos aqui dois tipos de pessoas, de povos. Os que vivem para cometer injustiça, os que vivem para desprezar a palavra de Deus, e os que vivem pela justiça de Deus. E os que vivem pela justiça de Deus, eles vivem praticando justiça. Qual é o ato que você vê neste momento? Sempre estou aqui pregando a palavra de Deus. O que você compreende quando vê alguém em uma praça, em um viaduto, pregando a palavra de Deus? O que passa na mente de um ser humano? Pode passar muitas coisas, porém, a realidade de todos os seus pensamentos é que a sua alma, ela está correndo perigo. Enquanto você não vier para o dono da salvação, aquele que deu a vida para salvar, aquele que foi pendurado no madeiro, aquele que foi chicoteado, rasgado pelos nossos próprios pecados. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ela parece loucura para os que perecem. As pessoas que estão perecendo, meus queridos, no pecado, vivendo da sua maneira, vivendo no seu bel prazer, viagem para lá, viagem para cá, empresas para todo lado. A palavra de Deus para muitos desses é loucura, mas para nós, como diz a Bíblia, que obedecemos a palavra, aí já tem um reflexo de salvação e de vida eterna. Por que, pregador? Porque acolhemos o sacrifício de Cristo Jesus, recebemos a palavra de Deus,
e as pessoas não compreendem tanto sofrimento que Cristo passou nesta terra. No outro sábado, eu estava pregando ali no viaduto do Chá e uma senhora me parou para me perguntar o porquê Jesus veio morrer. Ela não entende porquê que eu estava ali pregando no meio daquele sol, igualmente estou hoje. Para quê? Por quê? As pessoas sabem muitas coisas, mas concernente à salvação da sua alma, são leigos, não querem saber, não querem compreender, não querem obedecer. Mas nós vemos o próprio Deus falando para João: João, tu não seles essas palavras, tu anuncia, tu escreve. Por isso aqui eu estou lendo. Por quê? Porque João obedeceu a Deus. Se João não estiver obedecido a Deus, meus queridos, como eu estaria lendo o que ele escreveu naqueles dias quando eu estava exilado na ilha de Patmos? Como iria eu ler o que Deus falou para João? Há tantos e tantos anos passaram. Então quem é justo, faça justiça. E quem é injusto, continue fazendo injustiça. Apocalipse 22:11. Agora vamos para o versículo de número 12. Ele diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Muito bem. Deus, ele tem um galardão para doar, presentear a cada um de nós. Quem vai ser presenteado, pregador? Aqueles que têm obras diante de Deus. O que é uma obra diante de Deus? Uma das maiores obras diante de Deus é quando alguém aceita a fé, traduzir, recebe a palavra de Deus por meio do sacrifício de Cristo Jesus. E quando este ser humano aceita esta fé, então ele muda sua trajetória de vida. O versículo anterior diz que quem for injusto faça injustiça. Então este ser humano, quando recebe a palavra de Deus, ele já não vai mais praticar atos de injustiça, mas ele agora vai praticar atos de justiça, atos de lealdade, de companheirismo, de mansidão, de humildade. Glória a Deus. E ele diz que ele vai presentear, galardoar a cada um conforme nossas obras, conforme nossos atos, nossas práticas, nossas atitudes. Lá em Mateus capítulo 10 e o versículo 42, a palavra de Deus diz que aquele que der tão somente um copo de água fria a um discípulo de Cristo Jesus, em qualidade de profeta, ou seja, reconhecendo que é um servo de Deus, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. Meus queridos, aqui a palavra está falando de obras de justiça. Então, as obras, nossas atitudes, ela vai valer muito diante de Deus. Este período em que eu estou aqui pregando a palavra, este momento é um momento muito consagrado a Deus. E nós sabemos que Deus, ele está contemplando, porque Mateus capítulo 18, e o versículo 18, diz a palavra de Deus que tudo que nós ligar na terra será ligado no céu, amém, varão? E tudo que nós desligar na terra também será desligado no céu. Então, tudo que nós fazemos na terra será ligado como bênção diante de Deus, se for boas obras, boas atitudes, como também nossas maldades, elas são registradas
registrada as maldades para quê, pregador? Para lhe desconectar do céu. Se você tem alguma esperança do céu, não quer aceitar Jesus, o dono do céu, não recebe a sua palavra, vive fazendo atos de travessuras, atos de iniquidades, portanto saiba que você está sendo cortado, desligado diretamente do céu. E como é que eu posso me reconciliar? Quando recebe a palavra de Deus e aceita Jesus como Salvador. Portanto, por aqui eu quero ficar com esta mensagem e continuarei, aleluia, para que nós possamos esclarecer em uma outra parte a continuidade desta palavra, desta mensagem.